Deixa eu só abrir aqui o material. Agora sim. Pronto, já tá gravando já. Isso. Boa noite a todos. Agora, oficialmente começando. Como o Jader estava falando aí, público enorme para falar sobre licitação numa sexta, 8 horas da noite. A galera deve ter algum problema mental aí, algum distúrbio diferenciado do resto da população. Mas beleza. Já agradecer aí o Jader, meu primo, cabeçudo pra caramba. Moleque, pô, mais dedicado aos estudos que eu já conheci na vida. Inteligente demais. Agora tá contigo, primão. Toca a ficha aí. Deu uma cortada aqui? Deu uma cortada aí? Tá tudo bem? Estão me ouvindo bem? Tranquilo? Tô vendo. Então tá bom. Show. Primeiramente, obrigado aí, tá, Júnior? Agora eu tô ouvindo. Aliás, Marcos, né? É, tanto faz. Marcos. Tanto faz, né? Então, obrigado aí pela oportunidade, pessoal. Primeiramente, agradecer. Sei que na sexta-feira à noite o pessoal poderia estar fazendo muitas coisas, né? Coisas interessantes. Estão aqui para sofrer um pouco comigo, falando sobre licitação. Eu falei com o Marcos que eu acho que dá para a gente fazer alguns encontros. Não precisa ser algo muito maçante. Então, o que que eu vou fazer hoje? A minha intenção hoje é fazer, como diria um chefe meu, fazermos um overview, uma visão geral do tema, tá? E aí eu vou passar para vocês como estudar licitação. Por quê? Porque é uma temática chata, cheia de decoreba, cheia de detalhe, né? E que, infelizmente, para alguns, felizmente para outros, vai cair na prova. Por quê? Porque é temática recente. A gente está falando de uma norma que, embora seja de 2021, começou a valer a Vera mesmo início desse ano. Até o final do ano passado, o pessoal ainda estava usando a lei do capiroto. Conhece a lei do capiroto? A 8666, né? Então, assim, já dá para ver que a coisa não é muito legal. E aí, agora, a partir do início desse ano, de fato, a gente começou a falar sobre a nova lei de licitações. E aí sim, é, a coisa começou a, digamos assim, né, a andar. E aí eu vi que o pessoal já está começando a cobrar isso em alguns concursos, né? E eu não estou na área de concurso, eu estou na área acadêmica, como eu estava falando com o pessoal que estava me ouvindo falar groselha mais cedo. Mas, inevitavelmente, eu sei que é uma matéria importante. Quem vai fazer TRE, eu vi inclusive que o edital veio de forma bem específica a parte de gestão e fiscalização de contratos, que é uma novidade, porque normalmente não se cobra isso, mas eu vou explicar o porquê disso, tá? E é uma tendência natural. A gente teve uma mudança muito importante, e aí já vou dizer, anotem isso nos seus cadernos, tá? Artigo 7º da nova lei de licitações vai cair em concurso público. Principalmente quem estiver estudando para a área de controle, quem estiver estudando para a área administrativa, tá? Por quê? Porque o artigo 7º ele vai trazer a obrigação da autoridade competente de trabalhar com gestão por competência. E aí, o que que é a gestão por competência, né? Temos N conceitos, mas a lei já traz para a gente uma ideia do que ele entende por gestão por competência. Então, o artigo 7º vai falar a alta administração do órgão, da entidade responsável pela gestão por competência, e aí ele vai jogar para baixo, falando o seguinte, para exercício das principais funções, né? Para as funções essenciais para a efetividade da Lei 14.133, os agentes devem atender os seguintes requisitos. E aí ele traz três incisos que são super importantes. O primeiro inciso, que vai tratar preferencialmente de servidores e empregados públicos de carreira. Né? Carreira é o quadro permanente. E aí ele traz no inciso um preferencialmente. Esse ponto é importante. Tá? A gente vai conversando, eu vou explicando por quê. O inciso 2 ele vai falar sobre formação compatível. Aí ele vai falar de formação compatível, qualificação atestada por escola de governo, ou ainda conhecimento técnico ligado a licitações e contratos. Tá? E o inciso 3 é aquela questão do conflito de interesses, ou seja, ele vai afastar, né, da relação com o licitante ou com o contratado pessoas que têm um grau de parentesco, né? Seja sanguíneo ou por afinidade. Ou seja, né? Sanguíneo a gente todo mundo sabe, até o terceiro grau. Aí o pessoal tem que lembrar daquela regrinha, né? Não é meu primo de terceiro grau, isso não existe. A gente vai fazer a contagem conforme o quê? Saindo de mim, eu vou subindo, né? Ou vou descendo. Então, sair de mim, meu pai, minha mãe, primeiro grau, meus irmãos, segundo grau, meu sobrinho, terceiro grau, né? O filho do meu sobrinho, aí a partir dele, quarto grau. Se a gente for seguir essa lógica, meu pai e minha mãe, primeiro grau, meus avós, segundo grau, tios, terceiro grau, e aí meu primo eu poderia contratar. Naturalmente, a gente não vai contratar o primo por uma questão, né, não de impedimento legal, mas por suspeição, né? Não faz sentido falar que, porque não é do terceiro grau, eu não tenho algum grau de influência ali por conta dessa relação.
Beleza? Então, esses três incisos do artigo 7º são extremamente importantes. E aí, por que eu tô falando isso? Caramba, deu uma volta, nem começou o assunto, já tá viajando na maionese. Porque isso vai obrigar as bancas de concurso, né? Não as bancas, obviamente, os órgãos e entidades que contratam via concurso, fazerem o quê? Obrigarem algumas matérias no edital. Então é por isso que o TRE, por exemplo, colocou gestão e fiscalização de contratos. Quer dizer que possivelmente grande parte do pessoal que for entrar agora vai ser indicado para ser gestor ou fiscal de contrato. Tá? Então eles já estão preparando o pessoal para as próximas atividades. Tá? E o CNU, né, embora esteja com alguns problemas, né, também já vem trazendo para a gente um indicativo de como vão ser as cobranças de concurso público, pelo menos na esfera federal, nos próximos anos, né, que é um concurso mais voltado para quê? Para quem está mais atualizado, com raciocínio lógico mais em dia, né? Claro, tem que ter uma bagagem, mas não precisa ser aquele estudante jurássico lá que está estudando há 40 anos para o concurso. Então você vai ter uma boa base, mas você vai ter que entender o que que você vai fazer com aquele conhecimento. É um conhecimento mais aplicado. E aí isso é ótimo para quem está começando agora. Por quê? Porque torna o concurso mais competitivo, tá? Beleza. Então, dessa volta toda, agora eu vou começar a compartilhar o nosso material. Eu vou me apresentar formalmente e vou compartilhar. Pessoal, hoje é só um slide. A pessoa fala assim: ah, não é possível. Um slide? É, um slide. Hoje é só um slide. Tá? Por quê? Para vocês acharem que o encontro foi legal, para vocês falarem assim, pô, foi muito legal, pessoal, vamos pro próximo. Aí no próximo vai ser péssimo. E é assim mesmo, é assim que a gente faz, entendeu? Propaganda é a alma do negócio e a gente engana bem, beleza? Então, eu vou botar aqui rapidinho, só para deixar claro. Pera aí, pessoal, um momentinho. Essa vai ser a realidade de vocês em breve, tá bom? Fiquem tranquilos. Vão ser pegos de surpresa para várias coisas úteis e outras tantas inúteis, mas tá bom. Mas pelo menos tá ganhando, é isso que importa. Então, ó, deixa eu compartilhar aqui rapidinho. O pessoal tá vendo a tela aí? Tranquilo? Então deixa eu me apresentar, tá? Eu botei professor porque eu de fato sou professor, tá? Eu sou professor na Marinha, eu sou oficial de Marinha, né? Então eu fiz colégio escola naval, comecei a estudar para concurso público quando eu tinha 13 anos de idade. Aí aos 14, não, comecei a estudar aos 12. 12, aí aos 14 eu passei pro colégio naval, aí fui pro colégio naval. Aí depois eu não fiquei mais prestando concurso. Mas aí eu fui fazer outras coisas, fiz prova para faculdade, alguns processos seletivos e tal. Graças a Deus, sempre fui abençoado aí, sempre tive sorte, né? Claro, sempre estudei muito. E aí também dei algumas sortes. E outra coisa, isso é outra coisa importante também, tá? Tem muita gente que fala assim, ah, sorte não é importante. É importante sim, tá? E às vezes os senhores não vão estar com sorte, tá tudo bem. Esperem a oportunidade. Em algum momento, quem está preparado encontra a sorte aí é sucesso. Mas às vezes não dá, às vezes não dá mesmo, e tudo bem, tá? Essa aqui é a minha formação, tenho mestrado em Direito Econômico, minha pesquisa é na área de licitações e contratos, inclusive em fevereiro, a minha dissertação vai estar sendo lançada como livro lá num evento de licitação lá em Florianópolis, em fevereiro, entre 19 e 21 de fevereiro. Bem legal. Vou Tá? tentar Por que estar eu lá, faço hein? isso? Por que eu falo isso? Então tem que estar lá. Mas por que eu falo isso? Porque, né, existem estudos que garantem que a audiência presta mais atenção quando é um discurso de autoridade. Ou seja, eu posso não saber porra nenhuma, mas se eu falar que eu sei e botar uma foto bonita, o pessoal já vai achar que eu sei e vai aprender mais. Então, se funcionar, tá bom, né? Essa é a ideia, tá bom? Beleza, então minhas redes sociais e meu e-mail para quem quiser me mandar e-mail. Mas já aviso que eu sou péssimo com e-mail, mas fácil me mandar mensagem no WhatsApp, tá? E-mail é um problema. Ótimo. Então vamos lá. O que a gente vai falar? A gente vai falar só sobre isso aqui, pessoal. Esse aqui é o nosso encontro de hoje. Eu vou falar rapidamente sobre o processo licitatório como um todo, tá? Para que vocês possam entender como isso vai facilitar o estudo de vocês. Então, eu não tenho aqui, por razões óbvias, né? Eu não esperava ficar aqui hoje. É, mas eu tenho um caderno, que depois eu vou mandar umas fotos, que eu monto os meus cadernos. Aí vai ter gente que vai falar assim, ah, montar caderno é ruim. Cara, olha só. Técnica de estudo, cada um tem a sua e cada um se adapta de um jeito. Então, não vou ficar dizendo qual é melhor ou não. Eu vou falar como é que funciona para mim.
eu sou uma pessoa que eu memorizo melhor quando eu escrevo. Então, o que que eu faço? Eu não fico escrevendo tudo, porque aí também não faz sentido. Mas eu faço na minha cabeça, e aí eu escrevo isso, eu desenho isso no meu caderno, a estrutura principal. E depois eu vou lendo as estruturas auxiliares. Por quê? Porque na dúvida, o que que vai acontecer? Se eu chegar perante uma prova que eu não domine o assunto na sua especificidade, eu vou conseguir, por meio da interpretação geral, ter uma ideia do que é a questão. E aí a gente trabalha com probabilidade. Se eu tenho cinco alternativas, eu conseguir eliminar três, eu saio de 20% para 50% de chance de acerto naquela questão. Né? Então, também temos que trabalhar com estratégia. Tá? E aí, por que eu estou falando isso? Entender a estrutura toda do processo licitatório, gente, dá uma visão muito, muito, muito boa, tá? Do que tem que ser feito. Tudo bem? Então, esse é o ponto que a gente vai observar é, no nosso encontro aí de hoje, tá? Começando pelo setor licitante. Então, olha só, pessoal. O que que é o processo licitatório? Processo licitatório, o termo, tá? Licitação vai vir lá da Constituição Federal, tá? Então, a primeira Constituição que vai falar de licitação é a Constituição de 88, tá? Antes disso, não tinha no corpo da Constituição a obrigatoriedade de processo licitatório. Mas a gente vivia, né? Vivia não, a gente vive ainda, mas agora em menores proporções, a gente vivia aquilo que o pessoal vai chamar de patrimonialismo, tá? Então, era uma fase marcada pelo patrimonialismo. O que que é o patrimonialismo? Quer dizer que o gestor público, né, no futuro breve, vocês, confundia o que era bem público com o que era bem pessoal. Então era aquele indivíduo que, em vez de ele comprar o café, que ia ser o melhor café, melhor custo-benefício para todo mundo, ele queria comprar o quê? Ele queria comprar o café Orfeu. Por quê? Ah, porque ele gosta de beber esse, né, quando ele acorda em casa. Então ele quer beber esse café no trabalho. Ele quer comer filé mignon. Ele não compra filé mignon para o filho dele e para a esposa dele, mas ele quer comer no trabalho, com o dinheiro do povo. Né? Então essa confusão patrimonial fazia com que as pessoas distorcessem, né, as contratações públicas. E aí a nova Constituição, né, já não tão nova assim, vem falar para a gente o quê? Olha, artigo 37, inciso 21. No artigo 37, não podem esquecer dos princípios expressos da administração pública, caem todas as provas, que é o LIMP, tá? Então não pode esquecer isso, pessoal. Esquece o nome da mãe, do pai, tá? Da esposa eu não recomendo, mas limpe, não pode esquecer, tá? E aí, beleza. No caput do 37, a gente vai para o inciso 21. Aí no inciso 21 vai falar, olha, as contratações públicas, salvo disposição legal, vão ser feitas por processo licitatório. E aí a gente está falando de uma norma de eficácia limitada. Lembram? Norma de eficácia constitucional limitada? Estamos falando de uma norma constitucional de eficácia limitada, ou seja, ela depende para que ela seja efetiva de uma lei que venha dizer o que é um processo licitatório e quais são os casos que eu não vou utilizar o processo licitatório, que eu vou fazer uma contratação direta. E aí a gente tinha a 866, né? Vulgo, lei do demo, e agora a gente está na lei 14.133, que é a lei da mentirinha, porque é, ela foi lançada no dia 1º de abril. Eu, inclusive, achei que era brincadeira. E no final das contas, descobri que eu que era o palhaço. Mas assim, tudo bem, faz parte do jogo. Beleza? Então, 14.133. Aí, o que que vai acontecer aqui? É um fluxo, tá? E eu quero que vocês guardem esse fluxo, porque depois a gente vai desmembrando cada etapinha desse fluxo, tudo bem? Então, eu vou ter o setor requisitante. E aí, por que eu dividi dessa forma? Quem vai fazer TRE vai ver que uma das referências do edital é a Instrução Normativa número 5 de 2017. Viram isso? Alguém chegou a ver? A Instrução Normativa número 5 de 2017. É uma instrução normativa, né, do governo federal que está valendo ainda, mesmo a redação dela sendo pela 866, ela está valendo por força da Instrução Normativa número 98, que valida ela naquilo que couber para a nova lei de licitações, tá? A 14.133. E aí, ele divide essa etapa de contratação de que maneira? Setor requisitante, quem pede, planejamento, quem vai organizar a licitação, a parte interna da licitação, ou seja, a parte de documentar, o que a gente precisa, etc. Depois, vai ser encaminhado para um crivo da assessoria jurídica, né, o órgão consultivo de cada órgão, cada entidade. Vai para uma equipe, que aí vai ser a equipe responsável pela contratação em si, né, o ato de licitar ou de contratar diretamente, tá? Que eu vou explicar cada caso, e depois vai para a equipe de fiscalização, quando a gente já tem um contrato assinado, aí o pessoal vai começar a verificar se de fato aquele objeto está sendo executado como deveria, tá? Então isso aqui é o fluxo. E aí, vamos fazer uma associação. Isso é igual na nossa casa. É igualzinho na nossa casa, tá? Então eu vou dar um exemplo para os senhores.
Eu estou com a minha esposa desde 2010. Então, assim, eu entrei no Colégio Naval em 2009, né? Até 2009 ela não olhava para minha cara, mas em 2009 eu coloquei uma fardinha, fiquei menos feio, porque a farda deixa as pessoas menos feias. E aí eu consegui me aproximar em 2010, no início de 2010 a gente começou a namorar. Estamos juntos desde então. E aí, assim, como é que funciona lá em casa? Quando ela precisa comprar uma coisa no mercado, o que que ela faz? Ela normalmente é o setor requisitante, né? Ou ela, ou o meu filho, porque eu não sei o que tem em casa. Essa é a grande verdade. Aí fala, ó, seu filho quer geleia de mocotó. Beleza. Aí eu, geleia de mocotó. Vai e compra. Tá. Se o planejamento ficar na minha mão, o que que eu vou fazer? Eu vou comprar no lugar mais perto, mais fácil para mim, porque eu quero voltar para casa para estudar, eu quero brincar com meu filho, eu quero dormir. Eu ultimamente só faço os três e, infelizmente, faço menos o segundo caso, que é brincar com meu filho, do que eu gostaria, né? E dormir também, mas eu acho que eu ainda tenho dormido mais do que brincado com meu filho. Isso não é legal, tá, pessoal? Tô falando, não romantizo o sofrimento. Não acho que deveria ser assim, mas é o que temos. Beleza. E aí, eu vou parar no primeiro mercado e vou comprar. Se a geleia de mocotó vai estar R$ 6 ou se ela vai estar R$ 3 no outro mercado, para mim não faz diferença. Por quê? Porque R$ 3 para mim vale o meu conforto de comprar um lugar mais rápido e chegar logo em casa. Mas se eu chegar em casa e falar que comprei uma geleia de mocotó por R$ 6, eu vou ser sancionado. Então, o que que vai acontecer aqui? A minha esposa, normalmente, ela vai ser o setor requisitante e ela também vai fazer o planejamento da contratação. E ela vai falar para mim, ó, eu quero que você compre 3 geleias de mocotó desta marca, deste sabor, neste supermercado. Traga a nota fiscal. Então, assim, ela me deu o que tem que ser feito. É a equipe de planejamento. Tá? Beleza? Lá em casa ela também é um órgão de assessoria jurídica. Ela vai me dizer se eu posso sair de casa ou não. Então, se ela falar que eu posso sair de casa para comprar, ok. E aí eu vou lá comprar. Beleza. Aqui nesse caso, você é o agente de contratação. Eu vou lá comprar a geleia de mocotó, tá? E quando eu volto, eu devolvo para ela. Por quê? Porque ela vai dar uma olhada rápida, ela vai ser o fiscal, né? O fiscal do contrato. Vai olhar e falar assim: tá, aparentemente é isso aqui mesmo. E vai entregar a geleia de mocotó na mão do meu filho, que tem 3 anos, mas vai falar: papai, dessa daqui eu não gosto. Ele é o gestor do contrato, ele faz esse meu definitivo. E aí, se não tiver do jeito que ele quer, já era para mim, né? Vou ser sancionado. Tá? Então, isso aqui, esse fluxo, ele vai acontecer, tá? Cada um dentro de sua etapa. Só que na administração pública, a gente sabe que os atos da administração, via de regra, não podem ser feitos de maneira o quê? Oral, né? Via de regra, os atos da administração são feitos de maneira escrita, por algumas razões, né? Principalmente pela oportunidade do quê? Controle social, controle dos próprios órgãos de controle, do sistema de controle, controle externo pelos tribunais de contas, controle interno pelo órgão de controle interno principal, que no caso do governo federal é a Controladoria Geral da União, e aí cada órgão, cada entidade vai ter o seu próprio controle interno também, que vai formar esse sistema de controle, né? E também por uma questão de proteção de direitos, né? De quem está contratando junto à administração pública. Por quê? Porque nessa relação aqui a gente sabe o quê? Que é uma relação desigual. Então, a administração pública, via de regra, né, ela vai estar no patamar de superioridade perante o administrado. Aqui, nós estamos falando de privilégios por privilégios, né? Quem assistiu Homem-Aranha aí? Já deu pra perceber que eu sou meio nerdão, né? Meio não, né? Tá. Assistiu Homem-Aranha? Aí o que acontece lá quando o tio Ben tá falando com o Peter Parker? Ele fala o quê? Com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, né? Mas o tio Ben, ele estava morrendo, cara. Ele não estava batendo bem, ele confundiu a ordem. Na verdade, é o seguinte: com grandes responsabilidades vem grandes poderes. É por isso que a gente vai falar que a administração pública, ela tem prerrogativas, mas não é porque são poderes, meramente poderes concedidos à administração pública. A gente está falando de dever poder. Né? Inclusive, o conceito normalmente o pessoal usa é poder-dever, mas hoje a gente está começando a utilizar um conceito do Celso Antônio Bandeira de Mello, né, que ele já prega há algum tempo, que na verdade não é poder-dever, porque a prioridade não é o poder, é o dever. Então é dever-poder, né? Então é por conta do dever que eu tenho poderes, tá? É justamente nessa lógica. E aí o que vai acontecer nisso? Por que que os processos vão ser todos escritos, públicos, né, em tese, né? É, públicos. Eu estou falando aqui do processo correto. Depois a gente pode falar até do. Aí a gente vai entrar um pouco na matéria de direito penal, mas aí não vai ficar para hoje, vai ficar para um outro dia. Mas, assim, via de regra, o processo ele é público, ele é isonômico. Isonômico não é igualitário, a gente tem que lembrar disso, não esqueçam disso. Isonomia não é igualdade formal, eu estou falando de igualdade material, isso é importante, né? E eu
tem que ter tudo isso à mostra, escrito, por quê? Porque esse indivíduo ele pode recorrer a quem? Ao Poder Judiciário, não é isso? Então, o Poder Executivo ali, principalmente o Poder Executivo, porque todos os poderes licitam, tá? O Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Poder Executivo licitam. Todos eles têm que licitar, né? Mas, naturalmente, a gente sabe que no nosso sistema pátrio de jurisdição una, certo? Tudo pode ser levado ao Poder Judiciário. A gente não vai estar trabalhando com aquele sistema francês lá, né? Que eu tenho o contencioso administrativo, que também faz coisa julgada, né? E a parte do Poder Judiciário. Aqui é tudo uma coisa só, então tudo pode ser levado ao Poder Judiciário. Por quê? Porque atos administrativos, né, podem ser anulados pela administração pública em virtude do princípio da autotutela, né, e também podem ser anulados pelo Poder Judiciário. Ok? Vocês estão vendo que eu vou linkando várias aulas, né? Com certeza o pessoal já está estudando outras matérias, vai conseguir fazer as associações. Aí isso é uma dica que eu dou. Funciona para mim, pode ser que para vocês não funcione. Eu estudo por associação, tá? Então, quando eu pego um termo que eu tô lendo e ele se conecta de alguma forma a um outro termo que eu conheço, eu tento entender essa relação, porque aí fica mais fácil de eu firmar o conhecimento, tá? Por isso que eu vou falando as coisas aqui e aí vai saindo meio que no automático, tá? Prometo que o próximo encontro vai ser mais calmo, tranquilo? Para aqueles que sobreviverem ao encontro de hoje. Então, olha só. Setor requisitante. O setor requisitante vai formalizar a sua demanda por um documento, e aí eu vou começar a colocar as siglas dos documentos aqui. Pessoal, não precisa ficar anotando agora, eu falei, agora é construir um esqueleto, tá bom? Tudo isso depois a gente vai conversar. Aliás, eu vou tentar escrever, tá, pessoal? Porque eu tô com o mouse, eu não sei se vai ficar legal, mas vamos ver. Minha letra já é feia normalmente, vamos ver aqui. Ó, eu vou ter um documento chamado DFD, tá? DFD. O que é isso aqui, pessoal? É o que a gente vai chamar de documento de formalização da demanda, tá? Esse documento, ele vai dar início ao processo licitatório. Então, eu formalizo a demanda, essa demanda vai ser inserida lá no que a gente chama de PCA, que é o Plano de Contratações Anual, que é feito sempre no ano A-1, tá? Ele é feito no A-1, ou seja, ele é para o A+1, tá? Só para não confundir. Então, plano de contratações anual eu faço no ano anterior para o ano seguinte, para o exercício financeiro seguinte, ok? Tranquilo? Lembrando que o exercício financeiro coincide com os anos, os dias civis do ano civil, tá bom? Tranquilo? Então, eu vou inserir isso em PCA, e aí depois disso aqui, eu vou dar início a uma contratação quando a autoridade competente falar que pode dar prosseguimento. Aí, também tem um outro DFD aqui, que é um documento de formação à demanda, não precisa decorar de outra forma, mas ele tem outras características, ele é mais simples, tá? O primeiro DFD ele é mais ele é mais robusto, esse daqui é mais simples, mas ele que vai dar início. E aí, quando ele dá esse início, a gente vai ter uma portaria de planejamento. O que é isso aqui? A autoridade competente entendeu que aquela contratação ela é importante, né? Por quê? Como é que funciona, pessoal? A administração pública. Ó, o meu compromisso é de não passar das 9h20. Eu falei no máximo uma hora, né? Eu vou começar a falar aqui por volta de 8h20. Então, no máximo 9h20 eu vou estar liberando vocês, tá? Então, força na peruca, bebe um cafezinho. Homens podem dar um peteleco nos testículos, tá? O importante é ficar acordado. Tranquilo? Show. Então, olha só. Então, formalizou a demanda, a gente vai ter uma portaria de planejamento. A essa portaria de planejamento, não, se preocupe em entender o esqueleto. Depois a gente vai para a decoreba da lei, tá? Vai designar o quê? Vai designar a equipe de planejamento, que é essa equipe aqui, ó. Essa equipe vai ser designada lá pela autoridade competente, que normalmente é o ordenador de despesa. Ordenador, quem ordena despesa, gastar, né? Então, o ordenador de despesa é quem manda gastar dinheiro, tá? Que é uma autoridade específica lá que pode cuidar do dinheiro público, ok? Vai estabelecer equipes de planejamento. E a equipe de planejamento vai elaborar quais documentos? O primeiro deles, e anotem, essa sequência é importante. O primeiro deles é o ETP, tá? O ETP é o Estudo Técnico Preliminar. O que é o Estudo Técnico Preliminar, pessoal? Ele é um estudo mercadológico. Caramba, professor. Porra. O que é um estudo mercadológico? Estudo mercadológico não é só olhar para o que eu quero contratar. Porque qual é o problema aqui? Se eu estou precisando transportar, tá, servidores de determinado lugar para outro lugar, tá? O que eu tenho que contratar? Alguém consegue contribuir?
Você quer mandar servidor de um lugar para outro lugar, é isso? Isso. O que que eu Ah, faço? contratar um ônibus, uma agência de viagem, um avião, alguma coisa. Ótimo. Tu já foi na questão do quê? Eu vou contratar um serviço, Certo. certo? Eu vou contratar um serviço. Agora, se eu mudasse essa informação, se eu faço para você o seguinte: olha, eu quero transportar o pessoal dentro do mesmo município, tá? De um lugar ao outro, e eu vou fazer isso pelos próximos 10 anos. Eu contrato uma empresa para prestar o serviço ou eu compro uma viatura? Não sei, mas eu já posso pensar, não posso? O É, depende ponto, da quando eu quantidade falo de do estudo servidores, é, mercadológico, coisa nesse sentido. isso, exatamente. Então, o que que é um estudo mercadológico? Quem vai formalizar essa demanda aqui no DFD, às vezes acha que a solução é aquela que ela está pensando que é a melhor solução, mas nem sempre é a melhor solução. Então, o que que vai acontecer? Essa equipe, que normalmente é uma equipe multidisciplinar, vai pensar em vários aspectos da contratação. Vai pensar nos custos diretos e indiretos, se eu tenho pessoal qualificado para poder, se for compra de material, se eu tenho pessoal qualificado para poder manusear aquele equipamento ou não, se for contratação de serviço, se é uma contratação de serviço sem dedicação exclusiva de mão de obra ou com dedicação exclusiva de mão de obra. Inclusive, fazíamos um combo bem legal, né? 866 e contratos demo, que são com dedicação exclusiva de mão de obra. Coisa boa, já viu que são os melhores contratos da administração pública, né? Ótimo. E aí, esse ETP ele faz tudo isso. Por que eu tô falando isso? Marquem essas questões na cabeça. Porque quando pegarem as alternativas, em algum dia a gente vai fazer exercício, vocês vão ver que os elementos do ATP são todos de planejamento macro. É sempre olhando assim: qual é a quantidade que eu tenho que contratar? Qual quais são as alternativas que o mercado me oferece? Tudo que é assim muito macro é feito no estudo técnico preliminar, tá? Então, no estudo técnico preliminar, um dos produtos desse ATP é o quê? É a verificação da viabilidade da contratação. Às vezes a gente vai verificar que não é viável contratar. E se a gente verificar que é viável, a gente vai estabelecer qual é a solução a ser adotada. E quando a gente escolhe qual é a solução que vai ser adotada, a gente já começa a entender quais são os riscos envolvidos nessa contratação. E aí a gente vai elaborar um outro documento chamado mapa de risco, tá? Mapa de risco, que não se confunde, vou jogar aqui para baixo, tá? Mapa de risco. O mapa de risco é diferente, certo? Da matriz de risco. Isso aqui é importante, porque isso aqui cai em prova direto, tá? Matriz de risco é cláusula contratual. Cláusula. Tá? Cláusula contratual. Mapa de risco é gerenciamento interno. Ou seja, aqui eu divido o risco com quem eu estou contratando. Exemplo, eu estou comprando um material que vem dos Estados Unidos. Se ele está vindo dos Estados Unidos, esse material ele vai ter influência de quem? Do dólar, certo? Então, o que que eu faço? Eu estabeleço com ele uma margem. Se o dólar oscilar até 10% para mais, você arca com o custo. Se ele oscilar mais de 10%, eu divido esse risco com você. Matriz de risco é cláusula econômica, tá? Equilíbrio econômico financeiro da relação contratual. Tudo bem? Tranquilo? Ótimo. O mapa de risco não. O mapa de risco é um documento que eu sento, eu olho para o meu órgão, para a minha entidade e falo assim, cara, para contratar isso aqui, o que que pode dar de merda? Caramba, fudeu. Se der merda, o que que vai ser? E aí, para pensar nisso, eu vou pensar em todos os problemas. Aí, naturalmente, eu vou olhar para o meu histórico de contratação, porque a administração pública sempre contrata as mesmas coisas todos os anos, né? Pelo menos 90% das contratações são assim. E aí, eu vou pensar no quê? Quais são as ações preventivas e as ações de contingência. Tudo bem? É isso que é um mapa de risco, tá? Então, instrumentos de risco vão sempre trabalhar dessa forma. Rapidinho, pessoal, um momentinho. Beleza, o mapa de risco é isso, tá? Então, o mapa de risco é o documento interno, olhar para os riscos internos. Tudo bem? Tranquilo? Esse é um ponto importante. E aí, o risco, isso também cai em prova. O risco, ele sempre vai ser medido da seguinte forma, tá? É uma equação. O risco, tá? R é igual. Cara, minha letra é muito ruim isso aqui, gente. Pelo amor de Deus. Risco é igual ao quê? Probabilidade versus impacto. Ok? Como assim, professor? Olha só. Eu chego em casa no sábado, depois do serviço. Eu confio na minha esposa, já estou há anos com ela, o que não impede, obviamente, ninguém de ser surpreendido.
certo? E aí existe uma regra que a gente aprende na Marinha, que é a seguinte: quem ama avisa. Então, o que que eu faço? Meu amor, estou saindo daqui, estou indo para casa. A princípio, tá dando 1 hora e meia para eu chegar em casa. Não faz surpresa, não seja surpreendido. Então, beleza, avisou, tá tudo certo. Naturalmente, você vai fazer esses avisos mais assertivos de acordo com o quê? Com a probabilidade. Se você sabe que seu marido, sua esposa, seu namorado, seu noivo, sua noiva é orelhudo, né? Você vai aumentar as especificidades. Você fala assim: olha, estou saindo daqui a 7 minutos e 3 segundos, são 2 horas e 2 minutos até eu chegar em casa. Eu deixei o meu chinelo azul voltado para o norte, ok? Mais próximo da janela da porta de entrada, tá? Ele não estava molhado. Então você vai dando as instruções de acordo com o quê? Probabilidade, né? Você vai vendo quais são os riscos envolvidos. Por quê? Porque o impacto de você chegar em casa, né? E se deparar com um amante não deve ser legal. E aí você não quer sofrer esse risco, né? Então você vai fazendo o quê? Vai mitigando ele dessa forma. Se não tem risco, se você confia, tá há muitos anos, já conhece a pessoa e tal, você vai se permitir eventualmente o quê? Não avisar, sabendo que tem um risco, mesmo que ele seja pequenininho, né? Então é isso. O risco a gente vai sempre trabalhar de que forma? Probabilidade de impacto, tá? E aí tudo que falar de gerenciamento de risco é isso, pessoal. Observem as questões, as alternativas que falam de probabilidade de impacto, ok? Tranquilo? Foi. Esse mapa de risco, esse documento, ele vai sendo atualizado no decorrer do processo licitatório. Tá? Então, eu faço um mapa de risco para a fase de planejamento, depois eu vou fazer um mapa de risco para a fase de seleção do fornecedor, depois eu vou fazer um mapa de risco para a gestão contratual. E eu vou atualizando esse risco de forma contínua. Por quê? Porque as práticas de gestão de riscos devem acontecer do início da contratação até o final da contratação. Tudo bem? Lembrando sempre que o risco, o gerenciamento do risco, ele tem que ser proporcional ao risco. Então, eu não vou criar barreiras por criar barreiras. O controle não tem uma finalidade em si mesmo, né? O controle visa mitigar um problema maior. Se o custo do controle é maior do que o risco que eu estou correndo, então é uma conduta antieconômica, né? É ineficiente. Eu não adoto ele, ok? Aí, desculpa, eu já derivei, estou falando de outras coisas. Talvez seja uma questão discursiva, tá? Eu estou falando isso por quê? Porque eu sei que a prova do TRE tem prova discursiva, né? E aí, às vezes cai uma coisa assim bem específica, aí a pessoa vai lembrar: caraca, aquele maluco lá falou uma coisa disso aqui. Dá para pelo menos Pode chutar cair na alguma coisa, Receita Federal. tá? Aí, ó. Caiu na receita? Isso? Então é capaz de cair na Receita Federal, porque o TR eu vou fazer Aí, ó. técnica, né? Pronto. Aí, pronto. Então, já viram, né? Se passarem na receita, me chamem para posse. Pode deixar. Eu gosto de uísque, tá? Só para deixar. Não, não sei. Vai que, né? Só para deixar claro. Beleza. E aí, mapa de risco. Depois do mapa de risco, eu vou ter o quê, pessoal? Eu vou ter um outro documento chamado termo de referência, tá? Todo mundo, quem que está elaborando isso aqui? Equipe de planejamento. Na 866, termo de referência era dado ao documento que tornava o meu pedido objetivo. Por quê, pessoal? Quando um agente faz um pedido, ele traz um pouco da subjetividade do que ele acredita que é melhor ou não para aquela contratação. No ETP a gente já vai ver o quê? Não, no ETP a gente vai ver que a gente vai estar vendo que, na verdade, não é o que ele quer, é o que é a melhor solução, né? Buscando lá o princípio de eficiência. E aí, no termo de referência, a gente decidiu o seguinte: não, a gente decidiu que vai ser um serviço. Lembra que a gente falou do exemplo de transportar o pessoal? Então a gente decidiu que não é para comprar um carro, um ônibus. A gente decidiu que a gente vai fretar lá, ou vai contratar uma empresa de transporte. Eu preciso especificar o que que eu quero. Eu quero saber o horário que o ônibus vai chegar, qual tipo de ônibus, quantos assentos, se é mais de ônibus ou não, qual é a distância. Então, o termo de referência ele é o documento que vai trazer esses conceitos que antes estavam de forma mais fosfórica no nosso planejamento para questões objetivas, tá bom? Então, o ETP é o quê? A pessoa falando para você: vai lá e compra algumas coisas que eu vou te pedir, tá? Ah, beleza. Mas vai no mercado tal, porque é mais barato, etc. Eu estou pensando no planejamento como um todo. Quando ele me dá a lista do que eu tenho que comprar e fala quais são as marcas, quantidades, etc., também é um termo de referência. O termo de referência é isso, tá? É tornar o meu ETP, a minha solução que eu encontrei no ETP, em algo objetivo, tá bom? Antigamente, na 866, quando a gente usava a modalidade
concorrência, o documento que fazia esse transporte era chamado de projeto básico. Aí esse conceito mudou, tá? A nova lei agora vai tratar, isso facilitou muito para quem está começando agora. Em termos de referência, ele vai ser sempre o documento técnico administrativo, jurídico-administrativo, perdão. O que que isso quer dizer? Ele vai sempre trazer essas questões jurídicas da relação contratual e administrativas, tá? Que pode também ter questões técnicas. Se eu estiver falando de obras e serviços de engenharia, principalmente aqueles que são de categoria especial, eu vou ter que ter um projeto básico, tá bom? Então, eu vou colocar aqui só para o pessoal entender. Então, ó, termo de referência vai ter em todas as contratações, mas eu posso ter um plus aqui. Eu posso ter projeto básico, tá? Projeto executivo, que são o quê, pessoal? Projeto básico é como se eu tivesse, eu quero construir uma casa. Aí eu peço para o arquiteto fazer uma planta para mim, tudo bem? Esse é o projeto básico. Ele faz lá, não, tu vai precisar de tanto de material, não sei o que, tal, tal, tal. Mas é um desenho, na verdade não é a planta, é um desenho. Tá? Ele fez um desenho para mim, me diz quais são os materiais que eu vou precisar, ok? Beleza. Quando eu vou para o projeto executivo, é aí sim a planta. Por quê? Na planta eu vou ter as normas técnicas aplicadas. Então, aqui é quando eu uso o quê? A BNT, tá? Para poder dizer, ó, sabe aquela estrutura? Para você fazer aquele desenho, né? Que eu fiz aqui no AutoCAD, vai ser com isso aqui. A coluna tem que ter tanto de comprimento, tanto de largura, tem que estar posicionada em tal ponto georreferencial, etc. Tá? A BNT, pessoal, não é só para trabalho de conclusão de curso, tá bom? Só para deixar claro. É para tudo que é norma técnica. Também para trabalho de conclusão de curso. Ok? Fala, Ione, manda. É, o projeto básico e esse projeto executivo, ele vai estar presente em todas as modalidades de licitação? Não, agora na nova lei só nos contratos, só nas contratações ligadas a obras e serviços de engenharia, principalmente obras e serviços de engenharia especiais, tá? Porque a gente tem Então, obras e no serviços de caso, engenharia comum também. concorrência, não é isso? Só no Isso, na caso de modalidade de concorrência. concorrência, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Isso, Tá, tá bom? certo. Foi? Ah, mas eu estou fazendo por pregão uma obra comum. Eu posso ter projeto básico? Pode, mas você sabe que não era obrigatório. No caso de obras especiais, é obrigatório, tá bom? Foi? Então tá bom, beleza. Terminou isso aqui tudo, pessoal? A gente vai juntar tudo isso aqui num bolão, tá? Que a gente vai chamar de processo. Caramba, isso aqui que é um processo? É, pessoal, o que que é um processo? Processo nada mais é do que o quê? Um caminho, não é isso? Cara, ficou lindo esse processo. É, o processo nada mais é do que um caminho, né? Cronológico que a gente foi fazendo para o quê? Para chegar a determinado resultado. É um processo. Ah, eu preciso fazer aqui um macarrão. Qual é o processo? Ah, eu vou pegar o macarrão, vou botar na água quente, 3 minutos, vou tirar, vou passar na água gelada para não grudar. Eu acho que é isso. Eu sou péssimo na cozinha, tá? Na Esse verdade, aí é é por só, falta de esse aí é só o tentativa mesmo. miojo, cara. Esse aí não é o macarrão, esse aí é o miojo. São coisas diferentes. Então, é isso aí. É porque para mim macarrão é miojo, né? Só que lá em casa não pode ter temperinho, porque segundo a minha esposa, temperinho é veneno. Aí eu como o miojo só o miojo. Quem tem Não, esposa não recomendo. nutricionista passa por isso, né? O complicado é que eu tô parecendo uma salsicha, né? Eu não tô nem gordão, mas também tô sem forma alguma. Mas ok, tudo bem. É, isso é para outro momento quando a gente vai lá no churrasco comemorando a aprovação de vocês. Então, beleza. Eu junto isso tudo aqui no processo e eu vou encaminhar isso aqui para onde, pessoal? Eu vou encaminhar isso aqui para esse carinha aqui, ó. Assessoria jurídica, tá? Esse primeiro carinha aqui, assessoria jurídica. Tá bom? O que que é esse cara da assessoria jurídica aqui? É o órgão consultivo. Isso aqui é importante, podem escrever dessa forma mesmo, órgão consultivo. Pessoal, órgão consultivo, cada ente federativo, tá, cada órgão vai ter o seu. Então, por exemplo, aliás, cada ente federativo, cada pessoa jurídica vai ter o seu. Por que eu tô falando isso? Lembram dos conceitos de desconcentração e de descentralização administrativa? Né? Então, quando eu falo, por exemplo, da União, União é uma pessoa jurídica, ok? Quando eu descentralizo, eu crio uma nova pessoa jurídica. Então, na administração pública direta eu tenho a União, eu vou para a administração pública indireta. Aí eu vou ter autarquias, certo? Fundações, empresas públicas e sociedade de economia mista. Eu falo dessa forma, eu vou explicar depois em algum dia o porquê. Mas eu sei que aqui, concurseiro nas graças, tem que decorar, é o FASE, tá? Fundação,
autarquia, sociedade de economia mista e empresa pública, tá? Mas eu falo de autarquia e fundação. Eu explico por quê. Autarquia é sempre pessoa jurídica de direito público. Fundação pode ser uma fundação, pode ser uma pessoa jurídica de direito privado ou direito público. Né? Se for direito público, a gente vai chamar de fundação autárquica, vai seguir basicamente as mesmas regras da autarquia. Aí, quando você desenha esse mapa mental, fica mais fácil. Fica, primeiro, autarquia, pessoa jurídica de direito público. Depois, transição, pessoa jurídica de direito público ou direito privado. E para baixo dali é tudo direito privado. Por que eu estou falando isso? Isso é importante. Porque a lei de licitações ela vale para a administração pública direta, entes federativos, autárquica e fundacional. Ela não vale para as empresas públicas nem para a sociedade de economia mista. Para elas, a gente vai ter uma lei própria, que é a Lei 13.303 de 2016. Acho que é isso. Tá? Beleza? Show. E aí, por que eu estou falando de tudo isso? Porque cada pessoa jurídica vai ter uma assessoria jurídica, vai ter um órgão consultivo. Na União, a gente tem o quê? A AGU, na figura da CJU, que é a Consultoria Jurídica da União. Quando a gente olha para o Estado do Rio de Janeiro, a gente vai ter a Procuradoria-Geral do Estado do Rio de Janeiro, tá? Quando a gente olha para uma autarquia, tipo a Anvisa vai ter um setor jurídico próprio, tá? É dentro, tá? A Anvisa é autarquia, é um tipo de autarquia, tudo bem? Sim? Não? Agências, né? Tá bom, beleza. E nas empresas públicas também, empresas públicas e sociedades de economia mista também vão ter lá seu corpo jurídico. Esse carinha aqui, de acordo com a Lei 14.133, ele é o responsável pelo que a gente vai chamar de. E isso aqui é importante, tá? Esse termo aqui vai cair em prova direta. Que é o quê? Principalmente quem for fazer prova na carreira jurídica, tá? O pessoal está estudando para delegado, está estudando para juiz, procurador, promotor. Quer ser o quê, Bruno? Delegado? Legal, legal. Maneiro, maneiro. Delegada, uma hora vai ter que rolar. Oi? Quero ser delegada, uma hora vai, né? Depois de tantos concursos, uma Vai, hora vai ter que claro. dar certo. Vai, pô. Claro que vai, pô. Sem dúvida. É bom que existem alguns concursos que, mesmo com a inteligência artificial, nunca vão ser substituídos. Os delegados é um exemplo claro disso, né? Tudo que tem que botar, tem que ir para a estrada, mão na massa, em algum momento, vai demorar muito tempo para ser substituído, né? É Então, verdade. ainda vai ter muito concurso, pode ficar tranquilo. O pessoal que quer estudar para ser juiz, já não sei, então se vai ter tanto concurso em breve, não, hein, pessoal. Mas isso aí, deixa para o pessoal aí depois chorar as mágoas comigo, quando a gente vai conversando. Tá? Então, olha só. Aqui a gente vai falar do controle prévio de legalidade, CPL, tá? Por que que é o controle prévio de legalidade? Quer dizer que esse carinha aqui, ele entende, o legislador entende que a administração pública como um todo não tem o quê? Não tem conhecimento jurídico. Não é formação jurídica. O gestor público não é formado, né? É só ver pelo perfil dos concurseiros. Normalmente o pessoal não é da área de direito. Quem é da área de direito vai estudar para o quê? Para uma área de direito, né? Normalmente. Mas o pessoal tem formações diversas, tanto que os concursos normalmente não tem essa restrição, pedem um tecnólogo ou um ensino superior, tá bom? E aí esse carinha aqui, ele vai olhar para o processo, tudo que foi feito até esse momento, ele vai falar assim, ó, está de acordo com a lei ou não está de acordo com a lei, tá bom? Tem algumas etapinhas aqui que eu pulei, mas eu pulei propositalmente, depois a gente vai expandir, a gente vai fazer aulas por tópicos, ó, só planejamento hoje, só seleção do fornecedor, só fiscalização de contratos, se tiver aderência, obviamente, né? Beleza. Porque estão percebendo que eu gosto do assunto, né? Eu fico falando aqui, viajando. Eu faço porque eu gosto mesmo. Não sei por quê. Sofri muito no colégio naval. Isso Acho que eu que ia eu falar, não aprendi sei, a, não sei a gostar como do que sofrimento. consegue gostar tanto, mas É, já que a não gente faz precisa sentido essa aprender, a porra. gente só aprende enquanto você se diverte. É isso. E aí, ó, aqui a gente vai ter o controle prévio de legalidade, beleza? Quando esse cara fala que tá tudo certinho, ele permite, então, que a gente pule para uma outra fase. E aí eu vou pedir para vocês marcarem essa fase, delimitando aqui, ó. Por quê? Eita, fiz merda. Aqui, ó. Acho que foi. Porque tudo que aconteceu até agora, a doutrina vai chamar de fase interna da licitação, tá? Eu, particularmente, não gosto dessa divisão. Depois eu vou explicar. Mas aí vai falar tudo o que aconteceu até a publicação. Então, o que marca aqui é a publicação, pub, publicação do edital. Ou aviso de dispensa. Mas esse aí é um outro caso mais específico, tá bom? Então, a partir da publicação do edital,
acaba a fase interna, eu vou começar a fase externa. Quem é que vai conduzir a fase externa? O agente de contratação. Antigamente, a 866 falava de uma comissão de licitação, que era um organismo colegiado. Agora a gente vai ter a figura de um indivíduo que vai ser o agente de contratação. Tudo bem? Por quê? Porque a gente tinha aquela ideia de que quanto mais pessoas, menos corrupção. Balela, né? Na verdade, o que acontecia é que cada um recebia menos. Só que fica mais difícil de investigar. É melhor que fique na mão de um mesmo. A gente acompanha o crescimento patrimonial desse cara só, tá? Então, não vai. E quem quer fazer besteira, vai fazer besteira de qualquer jeito. A gente também não pode esquecer disso, tá? Infelizmente, a gente tem uma cultura de achar que tudo na administração pública é corrupção, e não é assim que funciona. Temos corruptos, naturalmente, porque a natureza humana é corrupta, certo? Só lembrar dos clássicos que fundamentam as teorias primárias ali da Constituição, Hobbes, Rousseau, etc., né? Quem já estudou vai lembrar. Hobbes, o homem é o lobo do próprio homem. Rousseau, o homem é bom até a propriedade privada o corromper, não é isso? Né? O primeiro que falou que isso aqui é meu acabou com a inocência humana. Ah, coitado. Então, é, de qualquer forma, a gente sabe que a natureza humana é falha. E aí, não adianta a gente falar de tudo é corrupção. Não é assim que funciona. A gente tem muito mais erro do que corrupção, de fato. Tá? Então, o pessoal mudou essa mentalidade e trouxe esse agente de contratação. Então, esse agente de contratação, ele é um indivíduo que ele vai ficar basicamente sendo o supervisor geral do processo e ele vai conduzir a sessão pública. Tá? Se a modalidade licitatória for pregão, a gente vai chamar esse agente de contratação de pregoeiro. Simples assim. Tá? Aí não vou aprofundar a discussão. Quem for fazer concursos na área jurídica, talvez a gente possa conversar mais. Principalmente, tipo a Bruna que vai fazer o próprio delegado, porque é, a gente pode discutir quais seriam as diferenças até para a aplicação de alguns tipos penais, da diferença do que é o agente de contratação para o que é o pregoeiro. Mas assim, isso é um debate mais aprofundado que eu não acho que vale agarrar agora, não. Beleza. Então a gente vai pegar esse carinha aqui, esse carinha ele vai escolher como comprar. Então, ele, obviamente, ele não vai escolher como comprava, não. Ele vai comprar como foi escolhido. Ou seja, no termo de referência aqui, a gente já vai ter uma regra. Olha, a gente vai contratar por meio de pregão, tá? E aí, por meio de pregão, então vai ter um editalzão aqui que eu não coloquei. Desculpa. Tinha um último documento aqui, foi mal. Lembrei agora. Edital. Óbvio, né? Foi mal. Tá aqui é o edital. No edital a gente vai ter a regra. Não, vai ser feito por pregão, vai ser feito por concorrência. Eu vou explicar tudo isso nos nossos próximos encontros, tá? Vai ser feito contratação direta, vai ser feito por leilão, alienação. O que que é alienação? É contratação de bem? É compra ou é contratação de serviço? Tem todas essas diferenças. Tá? Ele que vai responder isso. Ele conduzir a sessão pública, vai conduzir a sessão pública, vai assinar o contrato, ou vai utilizar o instrumento contratual substitutivo ao contrato. A gente também vai falar sobre isso, quais são as possibilidades que quando pode acontecer, quando não pode acontecer. E aí a gente vai para a execução contratual. Na execução contratual, a gente vai ter uma portaria, né, designando os fiscais do contrato e o gestor do contrato, tá? Seguindo a lógica da instrução normativa número 5. Então aqui a gente vai ter as seguintes figuras: o gestor do contrato, nossa, gestor, ok? E vamos ter três tipos de fiscais: fiscal técnico, fiscal administrativo e o fiscal setorial. Tá? E aqui no fiscal setorial eu vou colocar uma estrelinha. Por que eu estou falando desses aqui? Porque eu estou falando com base na instrução normativa número 5 de 2017, que é o que está no edital do TSE. Se a gente fosse utilizar outras instruções normativas, que nem eu vi recentemente com o curso de TI, né, alguma área de TI do governo federal, aí ele cobrava a instrução normativa número 94 de 2022. Aí tem outras figuras aqui de fiscalização, tudo bem? Mas eu estou falando do TSE. Então, essa aqui é a lógica. O gestor é o cara que vai ficar responsável pela parte burocrática, ele que vai coordenar todo mundo, vai ver quem está de férias, vai chamar o substituto, etc. O fiscal técnico vai ficar responsável pelas questões técnicas do objeto, né? Então ele vai ver o contrato, o que que é técnico aqui? Quantidade, local de entrega, etc. Ele vai falar. O fiscal administrativo é o braço direito do gestor, cuida da papelada. E o fiscal setorial, ele pode ser o fiscal técnico ou administrativo, que vai fazer essa função em locais diferentes. Quando o órgão, por exemplo, eu compro para Polícia Civil, só que a Polícia Civil tem algumas delegacias. Então, eu faço uma compra centralizada, só que esse objeto vai ser entregue em várias delegacias. Então, eu vou ter um fiscal setorial em cada uma dessas delegacias, que vai se reportar ao gestor, que normalmente fica aqui no órgão central, falando: ó, chegou, tá tudo certinho, para ele poder fazer o pagamento, tá? Beleza? Esse daqui é nossa estrutura de licitação. E aí, para a gente poder encerrar,
nosso encontro de hoje, e aí falar sobre outras coisas, se vocês quiserem, né? Eu não vou sair daqui, é, por razões óbvias, né? Não esqueçam o seguinte: como é que funciona o processo de contratação? Isso aqui tem um pouco a ver com direito financeiro, tá? Direito AFO, que o pessoal chama, né? É, como é que é? Eu nunca lembro, cara. Administração financeira e orçamentária. Financeiro orçamentário, isso Isso. aí, tá? Como é que funciona lá de acordo com a lei 4.320 de 64? Eu vou ter crédito, tá? Créditos orçamentários, que são diferentes, tá? Diferentes de recursos orçamentários, ok? Recursos orçamentários. Crédito é o seguinte, é a expectativa de. Todo mundo aqui tem um cartão de crédito, não tem? Como é que funciona o cartão de crédito? O banco, com a expectativa, né, do quanto ele pode te dar de limite para você se enrolar e pagar juros, ele vai lá e coloca, né, limite de 50 mil. Aí você acha que tem 50 mil reais, você não tem, né? Mas tem um crédito. Aí você vai lá e passa no cartão de crédito, certo? E aí você esquece que você ainda não passou no concurso público, você ainda está fudido e que você não tem como pagar, não é isso? Aí você ou vai fazer vaquinha na família ou vai vender seu corpo nu, né? Naturalmente eu não ganharia dinheiro da segunda forma. Então, o que que a gente tem que pensar nessa situação aqui? A administração pública não pode fazer isso, tá? Então, ela vai trabalhar com a expectativa orçamentária, tá? Esse crédito, ele vai ser decorrente de um conjuntinho de leis que todo mundo tem que saber, certo? Que é o quê? PPA, LDO e depois LOA, certo? Ou seja, aqui eu prevejo para os 4 anos de governo, certo? Aí eu tenho uma lei de conexão e essa daqui é para o meu a cada ano, né? Então, a cada ano aqui eu tenho uma lei orçamentária anual. Eu saio do estratégico, isso aqui é estratégico, eu vou para o operacional. Beleza. Quando eu vou para a LOA vai falar, você tem de crédito 200 milhões de reais para gastar. Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai empenhar, esse é o termo, empenho, tá? O que que é empenhar? Lembram de penhora? O que que é penhorar, né? Aí a pessoa fala, pô, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Pessoal, português é latim, deriva do latim. Latim tem tudo que tem palavra, termos parecidos, derivam da mesma coisa. Não sei se é de fato ou não, mas é fácil de decorar. Penhorar, a gente lembra de penhorar o quê? Vai lá, eu tenho um bem, não é isso? E aí ele fica de garantia que eu vou poder pagar, certo? Só que a administração pública não pode penhorar seus bens, porque os bens públicos, via de regra, são impenhoráveis. Então, o que a gente vai fazer, na verdade, é o empenho do crédito. Na verdade, estou falando o seguinte: olha, eu não tenho como eu não tenho como te dar um bem como garantia, eu estou te prometendo que essa etapinha aqui do meu crédito orçamentário já está destinada para você. Ou seja, você vai receber, cedo ou tarde, tá? É o empenho. E o empenho a gente vai ver também que a nota de empenho é um instrumento hábil que pode substituir o instrumento contratual. A gente vai conversar isso no tal, tá bom? E aí eu vou empenhar essa nota. Eu vou empenhar esse crédito. Então eu vou separar esse crédito. Então fiz o empenho, né? Empenho. Aí a empresa vai começar a executar o objeto. Ela executou o objeto, certo? Aí eu vou fazer o quê? Pagamento. Pessoal, só pode haver a inversão disso aqui, pagamento adiantado, a execução, tá? Se for justificado no processo e se isso for comprovadamente uma medida de eficiência. Ou seja, é como eu vou garantir, né, a melhor aplicação do recurso público para a administração. Não façam que nem o nosso antigo governador aqui do estado do Rio de Janeiro, né, o Witzel, que autorizou o pagamento adiantado para uma empresa é, carioca para comprar respiradores na pandemia e a empresa vendia vinho. Aí pagou 19 milhões adiantado, o dono da empresa, um moleque de 19 anos de idade, está na Europa, hoje gastando nosso dinheiro e o Witzel, por outras razões, obviamente, não só por essa, caiu. Tá bom? Então, pessoal, é isso. Por que eu tô falando isso? Porque isso aqui cai em prova direto. Pessoal, não faz pagamento antes de receber o objeto. E a gente faz o empenho, que é o que é a forma como o Estado tem de garantir que aquele contrato vai ser executado e o indivíduo vai ter como receber. Lembrando sempre que o limite, né, somando todos os meus empenhos, tem que ser o quê? O meu crédito orçamentário. E o recurso
orçamentário é aquilo que eu consigo arrecadar de acordo com os impostos. Ou seja, eu faço uma lei orçamentária no ano A-1, né, para o ano seguinte, com uma expectativa de arrecadação. E é por isso que normalmente o pessoal vai ver lá o governo federal anunciando o quê no meio do ano. Ou ele vai sempre anunciando, mas no meio do ano ele fala assim, ó, o governo federal faz contenção de gastos. O que é contenção de gastos? Porque ele está querendo ver se o balancete está funcionando, certo? Se o que ele arrecadou está superior ao quê? Ao que ele, em tese, está acreditando. Então ele faz esse contingenciamento. E o que é o corte orçamentário? Que aí tem a diferença. Contingenciamento é quando eu não tenho certeza do quanto eu estou arrecadando. E o corte orçamentário é quando eu tenho certeza que eu arrecadei o quê? Menos do que, em tese, eu teria de crédito. Então eu corto o orçamento. Tá? E é isso aí. Vai estar intimamente ligado aos nossos próximos encontros. Tá? Mas já trouxe aí uma visão geral. Alguma dúvida? Não? Não, Eu faço essa pergunta é uma faca de dois gumes, né? Sabe por quê? por quê? Só existem dois tipos de pessoas que não têm dúvidas. Ou as que entenderam A tudo pessoa ou que foi as que entendeu não entenderam total ou a nada. pessoa que não entendeu nada. Exatamente. Então, Não, para minha saúde mental, eu vou partir do pressuposto que vocês entenderam tudo, ok? eu tenho Fala aí, Anne. dúvida. Na verdade, eu Posso tenho parar dúvida um de pouco mais tudo, na né? tela? Não, mas tá tudo bem. Se você não tivesse dúvida, eu ia ficar preocupado. Mas tá bom. A gente vai depois sanando cada um dos pontinhos. Alguém É ainda que tá você anotando isso falou. aqui ou eu posso fechar a É tela? que você. Não, pode. Não, pode Posso? deixar Tá aí bom. por enquanto. Ah, tá. Ih, já foi. Não, mas tudo bem, não. Eu anotei aqui. Você falou do agente de contratação, Peraí, rapidinho, que, que tem peraí. a questão da Ô, comissão Laura, e o agente. Laura, só desliga o seu áudio aí, por favor. Como é que desliga, meu Deus? Eu não sei mexer nisso, não. Provavelmente quando você botar o mouse na tela aí vai aparecer. Ou então, Pronto, se você tiver desliguei para aí, você, Laura. Desliguei. show. Pronto. Pronto. Da questão do agente de contratação que você falou. Você falou Uhum. que geralmente fica uma pessoa responsável, não é isso? Uhum. Aí, no caso, hoje em dia não tem mais a comissão? Ou tem o agente Não, de existem alguns casos que a contratação gente vai ter a e a comissão. comissão? Não, então, é que antigamente a regra era termos a comissão. E aí a exceção era ser o pregoeiro, porque o pregoeiro também, né? Ele era um indivíduo que fazia o processo licitatório. Agora a gente mudou esse conceito. A regra é ter apenas um indivíduo conduzindo aquela contratação, e nos casos excepcionais, especiais, que se justifica, aí a gente vai ter uma comissão. Tá? Contratos de grande vulto, alguns tipos de diálogo competitivo, algumas modalidades específicas, a gente vai ter comissão. Mas isso aí fica para outro momento, quando a gente vai falando Tá, especificamente da contratação. certo. Tenho bastante dúvida na parte da execução, assim, dessa lei 14.133, né? Porque eles andaram mudando algumas ordens, acrescentaram uma etapa lá, e isso daí me confundiu um pouco em relação ao Não, 866. a etapa É, que foi acrescida, que não é. existia antes, era justamente o ATP. O ATP já existia no âmbito federal, mas não estava previsto em lei. Aí a gente tem que lembrar daquelas regras de hierarquia, né? Então, tem a lei vale para todos os entes federativos, porque a Constituição estabeleceu que normas gerais de licitação seriam estabelecidas pela União. E fica a cargo de cada ente federativo fazer as suas regulamentações, ou seja, né, dar efetividade à lei por meio lá dos seus regulamentos. No governo federal já existia a visão já tinha essa figura do ATP. Para os demais entes federativos, não. A nova lei trouxe isso como obrigatório para todo mundo. Esse é o principal marco de diferença no planejamento da 866 para 14.133. Show? Bom, Ó, falei, né? O combinado não sai caro. Essa é a regra que eu ensino para meu filho desde hoje. Então, são nesse momento 21 e 18. Eu falei que até 21 e 20, não é isso? Que isso, hein? Então, Tirou onda. Milimetricamente tô que nem calculado. gol linhas aéreas. Não, pô, Prometendo tudo, excelente. entregando nada. Entregando quase nada. Ah, não, moleque. Pô, foi bom pra caramba. Cara, brigadão aí pela disponibilidade. Em breve a gente já marca algumas outras aí também, beleza? E agora que a gente tá lá no Beleza. grupo, a gente vai se comunicando. E quem tiver alguma dúvida, te manda uma mensagem lá. Você tá no grupo lá também, o pessoal tem acesso aí. Só perturbar e falar Bota no que grupo e me marca, porque aí a dúvida da pessoa pode ser a dúvida de outras pessoas. isso, show. Beleza? Fechou? Vamos encerrar. Então, durante a apresentação aqui, eu já tirei um sprint aqui da tela para postar lá depois. beleza. Só não posta hoje. Só para controlar, não sei se vocês sabem, mas eu vi aqui no meu calendário que hoje é sábado, tá?
Não Ah, sei se sim, vocês hoje é perceberam. sábado, dia 30. Isso. Ninguém é Fechou. obrigado a produzir provas contra si mesmo, ok? Falou, meu A aula irmão. foi muito boa. Ô, primão, brigadão aí, tá? Tamo junto. E Então a tá gente vai bom. se Valeu, falando aí. pessoal. Valeu, valeu. Obrigada. Prazer, pessoal.